Olá, eu sou a Rebeca Lisboa, Relações Públicas e Empreendedora Criativa e especialista em comunicação estratégica e gestão de marcas. Atualmente, eu sou gestora de operações do Grupo Rede Mais, no setor de inovação corporativa, e também atuo ativamente no segmento de comunicação e eventos. Sou consultora e mentora nas áreas de planejamento estratégico, comunicação empática, gestão e elaboração de projetos, relacionamento comunitário e marketing cultural. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu propósito com vocês, que é de conectar pessoas, marcas e empresas a uma comunicação empática e inspiradora. A comunicação é uma habilidade humana universal e nós podemos expressá-la de várias formas, seja através de uma linguagem corporal, verbal, escrita, sempre com o objetivo de passar uma mensagem. Mas muito mais do que passar simplesmente uma mensagem, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de estabelecer vínculo, de gerar conexão. Comunicação é conexão. Quando nos conectamos com o outro, estamos estabelecendo um vínculo com ele no nível da sua necessidade, no nível da sua dor. Por isso que é tão comum, quando falamos no mundo dos negócios, em diversas metodologias e dinâmicas que sempre tratam da solução ou de um problema a partir da dor daquele público ou daquela persona. Para gerar conexão, nós precisamos estabelecer empatia. Empatia é justamente a habilidade de se colocar no ponto de vista do outro, na perspectiva da outra pessoa. Ela é uma das soft skills que mais estão em voga atualmente. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, justamente por ela ser uma habilidade, ela pode sim ser desenvolvida. A empatia possui 4 princípios básicos. O primeiro deles é justamente o entendimento a partir da perspectiva do outro, se colocar no lugar dele. A partir disso, nós passamos por um processo de observação sem julgamento. O terceiro ponto é a identificação dos sentimentos e emoções que estão perpassando aquela determinada situação. Muito além de nós observarmos o que está sendo dito, o que está sendo expresso apenas nas palavras, é importante a gente sentir quais são as entrelinhas do que está acontecendo. Por fim, o quarto ponto é justamente o estabelecimento dessa conexão. O que é então a comunicação empática? É justamente quando nós pensamos um processo do comunicar alinhado à habilidade da empatia. Então, a comunicação empática nada mais é do que você estabelecer conexão com empresas, marcas e pessoas através de uma comunicação mais verdadeira, autêntica e honesta. A comunicação não violenta, conhecida como CNV, foi concebida pelo Marshall Rosenberg. Ele cresceu em um bairro bastante turbulento da cidade de Detroit e, com o passar dos anos, ele começou a estudar a comunicação como uma forma de desenvolver práticas mais pacíficas para se relacionar com a sua comunidade. Na década de 60, o Marshall se formou em psicologia social e a comunicação não violenta surgiu como um produto justamente dessa especialização, em que ele cruzava estudos de comunicação com psicologia social, com religião comparada e também com as suas próprias vivências. Já na década de 80, ele cria o Centro de Comunicação Não Violenta na Califórnia. E a partir disso, ele desenvolve vários programas e treinamentos para multiplicadores da comunicação não violenta, que acontecem em todo o mundo, em mais de 30 países, inclusive no Brasil. A CNV nada mais é, no final das contas, do que um exercício que nos convida a uma reflexão e uma maior consciência sobre os processos da nossa vida, tanto dos nossos sentimentos quanto das nossas atitudes. Então ela nos leva a gerar conexões mais autênticas em todos os nossos relacionamentos. Enquanto um exercício dessa consciência, dessa observação dos nossos sentimentos e comportamentos, a CNV nos convida a pensar sobre 4 princípios. O primeiro, o da observação, depois de sentimentos, depois de necessidades e, por fim, de pedidos. O primeiro ponto deles é o processo de observação, em que nós vamos simplesmente observar sem julgamento a situação ou a conversa, a conexão que está sendo estabelecida. Já o segundo ponto é observar os sentimentos que estão sendo expressos ali para além das palavras, como nós falamos anteriormente. Já o terceiro ponto é a identificação de necessidades. Toda ação violenta ela é fruto de uma necessidade não atendida. Então, quando nós já conseguirmos estabelecer um processo de conexão com o outro, entendendo os sentimentos que estão acontecendo naquela situação, nós conseguimos observar quais as necessidades não atendidas que estão envolvidas naquele processo. Por fim, quando a gente consegue observar sem julgamento
identificar e nomear os sentimentos que estão envolvidos naquela situação e depois identificar as necessidades não atendidas naquela relação, nós finalmente conseguimos nos comunicar de uma forma mais clara e estabelecer pedidos. A partir desses 4 princípios da CNV, de observação sem julgamento, reconhecimento e nomeação dos sentimentos, identificação das necessidades e estabelecimento de conexões para daí então conseguirmos fazer pedidos de forma mais clara, nós podemos aplicar a CNV em todas as áreas da nossa vida, desde os nossos relacionamentos profissionais aos nossos amigos e familiares. Por fim, pensando na divulgação e no maior processo de experiência da comunicação não violenta nas nossas vidas, a CNV também se baseia em 3 pilares. São eles o aprofundamento do conhecimento, o estabelecimento de práticas e a construção de uma rede de apoio. O aprofundamento do nosso conhecimento serve para a gente aumentar o nosso repertório, enquanto que a prática é uma base da CNV. A CNV ela não existe sem um processo de prática. A rede de apoio, por sua vez, é o terceiro dos pilares, que serve justamente para a gente criar um ambiente seguro em que nós vamos exercer tanto a autoconexão quanto a autocompaixão, além de receber feedbacks do grupo, melhorar a nossa prática e aumentar as nossas vivências. Então, CNV é totalmente aplicado à nossa vida. E aí, ficou curioso para saber mais sobre CNV? Isso aqui foi só uma pitadinha desse universo gigante que é a comunicação não violenta. Então, se você ficou curioso, quer saber mais sobre isso, vou indicar agora 3 Instagrams muito legais para você seguir. O primeiro deles é o @Instituto CNV Brasil, depois é o @CNV Brasil e o terceiro é o @CNV Bahia. Então, segue lá. Como vocês puderam perceber, a comunicação empática bebe muito da fonte da comunicação não violenta, principalmente no que diz respeito à escuta ativa, à observação, à identificação de sentimentos e necessidades e ao estabelecimento dessa conexão. No final das contas, quando a gente fala de comunicação empática, então, a gente está falando sim de um processo de comunicação não violenta. A gente está falando de estabelecer conexões mais verdadeiras e autênticas e a gente está falando de fazer uma comunicação mais empática e mais inspiradora. Como então que eu consigo aplicar a comunicação empática na minha vida, principalmente agora nesse momento de pandemia mundial de saúde e de isolamento social? Mais do que nunca, a comunicação é necessária nas nossas vidas, no estabelecimento de todas as nossas conexões e relações interpessoais e interpessoais. Aplicar isso no trabalho, nas nossas relações de trabalho remoto, de home office, nas nossas relações com amigos, familiares e até mesmo em casa nesse momento de isolamento. Então, eu queria trazer agora 2 pontos muito importantes da comunicação empática nesse processo de isolamento social. O primeiro desses pontos são as novas relações de trabalho. A pandemia mundial, ela acelerou essas novas relações. Então, a gente precisa cada dia mais de líderes e gestores mais próximos, mais antenados com as questões não apenas humanas, mas com as soft skills e principalmente com um processo mais empático com todos os funcionários. A gente está revendo as formas de contratação, a gente está revendo os nossos locais de trabalho, a gente está revendo, inclusive, as nossas formas de entrega, de gestão, de entrega de produtividade, de resultados. Tudo isso está sendo revisto, reanalisado e super acelerado nesse momento. Então, nós precisamos, sim, de um processo de empatia, de uma construção de conexões mais próximas e mais autênticas e, principalmente, de cuidado na nossa comunicação. O segundo ponto que eu quero trazer é o processo das marcas, dos nossos projetos e dos nossos negócios também nesse momento. Como que a gente se posiciona? Como é que a gente fala de comunicação? Como é que eu vendo o meu produto nesse momento de loucura total? Mais uma vez vem a comunicação empática. Nós precisamos entregar muito mais valor do que simplesmente o nosso produto ou o nosso serviço. E para isso, tanto a comunicação quanto a empatia são fundamentais para eu entender o meu público e me conectar com ele, no nível da necessidade e da dor dele, entendendo todos os sentimentos que perpassam por essa relação. Então, a gente vai, com isso, conseguir estabelecer uma conexão mais autêntica. Eu acredito que a comunicação empática é a única forma possível de se fazer comunicação nesse futuro que nós já estamos vivendo. Seja através das nossas relações com amigos, familiares, ou nos nossos ambientes de trabalho, seja através da nossa busca individual por uma vida com mais sentido e propósito. Então, fazer comunicação e fazer comunicação com empatia é você se conectar com o outro. É você fazer uma comunicação mais autêntica,
mais verdadeira, com cuidado e respeito nessas relações. Se você gostou desse conteúdo até aqui, quer saber um pouquinho mais sobre comunicação empática, sobre CNV, sobre o processo de comunicação aplicado aos negócios, eu convido você a me seguir no Instagram, no @RebecaFLisboa. E me segue também no LinkedIn, Rebeca Lisboa. E para finalizar, eu queria deixar algumas indicações de leituras para vocês. São livros que me acompanham durante essa jornada aí de comunicação não violenta e comunicação empática. O primeiro deles é a base da CNV, que é o Comunicação Não Violenta, Técnicas de Aprimoramento para Relações Pessoais e Profissionais, do Marshall. Então ele vai trazer aqui todos os princípios da comunicação não violenta, os pilares, a relação da observação, sentimentos, necessidades, e muito o processo de identificação mesmo, né, de nomes, a gente entender e descobrir formas de nomear tudo isso que a gente sente e todas as nossas necessidades. Um outro livro também do Marshall é esse daqui, A Linguagem da Paz em Tempos de Conflito, em que ele traz uma forma muito mais prática da CNV. E ele traz vários exemplos de como ele aplicou isso ao longo da vida dele em diversas comunidades que ele atuou. O terceiro livro que eu quero indicar para vocês é esse daqui da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. A Brené Brown, ela fez um estudo ao longo da vida dela sobre a vergonha. E aí ela consolidou isso nesse livro, que basicamente fala da vergonha e do processo da gente se colocar numa posição de vulnerabilidade, em como nós temos dificuldade em estar em situações em que nós estamos vulneráveis. E aí ela vai fazer todo um estudo sobre isso e mostrar pra gente por que a gente tem essa dificuldade. E aí vocês têm que ler para saber o final. Um outro livro é o Coração Sem Medo, em que ele vai falar muito do processo de autocompaixão e do processo de compaixão, como a gente consegue desenvolver a compaixão e trazer ela, de fato, para todas as áreas da nossa vida. Esse daqui é o Fundamentos do Capitalismo Consciente, que vai tratar sobre essa nova forma de capitalismo na atualidade, em que é possível, sim, a gente ter dinheiro, ter negócios, ser capitalista, mas também fazer isso de uma forma mais sustentável ambientalmente e socialmente. E o último é o Empresas Humanizadas, que vai pela mesma linha do capitalismo consciente, em que mostra que as empresas elas estão cada vez mais focadas nos processos das pessoas e nas relações humanas, porque só reforça toda a conversa que nós tivemos até aqui sobre a comunicação não violenta e a comunicação empática. Por fim, quero convidar vocês novamente para me seguir no Instagram, no RebecaFLisboa, e agradecer também à TV UNEB pelo convite. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixo aqui o convite para construirmos um mundo com uma comunicação mais empática e inspiradora.